Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje a gente está começando agora o nosso 8º encontro e a gente vai falar sobre qual é o sonho de Deus para nós. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor possa abrir os nossos corações, o nosso entendimento, para que a gente possa receber a Tua palavra com muita disposição, Pai, com o coração, com terra fértil, Pai, para que tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar seja bem claro, Pai, para que a gente possa viver as Tuas realidades nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém, meninas. Eu não sei se você já tem, né, essa oportunidade de ser mãe, mas eu, como mãe do Lipe e da Júlia, tenho muitos sonhos para a vida deles, né? Eu tenho sonhos para que eles tenham uma família abençoada, para que eles se casem, né, com um homem ou uma mulher de Deus, para que eles tenham muita saúde, paz, para que os caminhos deles sejam bem-sucedidos, para que eles possam ter muitos filhos, né, espirituais e naturais. Enfim, imagina o nosso Pai do céu. Quantos são os planos e os sonhos dele para a nossa vida? Então hoje eu queria começar lendo o livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Mas eu vou pedir para que depois que a gente lê, você mantenha a sua Bíblia aberta, porque depois a gente vai falar mais sobre esse capítulo, tá bom? Olha só, olha o que Deus fala para Moisés. Moisés é aquele que abriu o Mar Vermelho, é aquele que transicionou, né? O povo de Deus estava lá sendo escravo no Egito, orando, pedindo para Deus libertar eles daquela situação. E Moisés é aquele que vai na frente de Faraó e fala: olha, liberta esse povo. E aí na 10ª vez ele, né, transiciona essa galera toda, que era muita gente, do Egito, para a terra que mana leite e mel, que é a terra prometida, né, que é Canaã. Enfim, vamos ver o que Deus fala aqui nesse contexto para Moisés. Serão meu reino de sacerdote, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Olha o que Deus fala, gente. Que o sonho dele para com a gente é que nós nos tornemos meu reino de sacerdote, minha nação santa. Você vê que ele não fala assim, ó, para ser um reino com sacerdote. Ele fala um reino de sacerdote, ou seja, cada um de nós ser um sacerdote. Para que a gente entenda melhor essa palavra de hoje, eu vou fazer como eu tenho feito. A gente vai voltar nas origens e vai construindo esse pensamento até que a gente chegue nesse momento aqui, tá bom? Então, primeiro a gente tem lá Adão e Eva, né? E eles habitavam num lugar, eles moravam num lugar que não faltava nada, onde a presença de Deus era com eles. E aí, quando eles pecam, Deus é santo, né? Então Deus não pode habitar no mesmo lugar que tem o pecado. E aí, Gênesis 3, Deus, ele mostra lá que ele cobre, né, a nudez, ele cobre o pecado deles ali com uma pele de animal. O que aquilo significava? Que houve o quê? Um derramamento de sangue, né? Que através daquele sangue, daquele animal, a culpa deles havia sido perdoada. Porém, eles não poderiam mais, né, coabitar no mesmo lugar onde a santidade de Deus era ali manifesta. Então, eles vão ter que morar em outro lugar. Aí você vê que na história de Noé, vocês lembram de Noé, aquele que construiu a arca, ele apresentava também ali alguns animais, né? E o sangue deles era o sacrifício da culpa deles, do pecado deles, da família deles ali, daquele povo. Noé apresentava. Abraão, a mesma coisa, né? Abraão, ele mostra, né, que ele ofereceu também ali no altar o sangue de alguns animais para cobrir a culpa ali deles. E aí você vê que isso acontece em Isaac, isso acontece com Jacó, né? Toda uma geração. E aí, num determinado momento, Jacó, ele muda de nome, né? Ele vira Israel. E ali Israel não seria mais a culpa de uma família determinada, de um grupo ali pequeno
que aquele sacrifício, aquele sangue, né, seria oferecido para que cobrisse a culpa daquelas pessoas. Mas em Israel era a culpa de um povo, né? E aí a gente vai caminhando mais na história, a gente encontra Moisés. Então Moisés, ele viveu ali num tempo bem difícil, né? Onde o faraó perseguia muito, né, o povo de Deus, e eles eram escravos ali, muito difícil aquela situação. E ele é levantado num determinado momento para que o povo de Deus tivesse o refrigério de Deus, né? Mas a gente vê ali que aquele povo muito obstinado, que ainda que vários milagres acontecessem, ele continuava ali com o coração duro, sempre optando pela desobediência, sempre optando para não fazer a vontade perfeita de Deus para a vida deles. E aí, aqui nesse contexto aqui que a gente leu esse versículo, tá aqui. Eu vou contar um pouco da história, mas depois eu convido vocês para ler esse capítulo e o capítulo 20, que vocês vão entender melhor do que a gente está falando. O que acontece? Moisés, né, ele foi levantado ali junto com o irmão dele, Arão. Por quê? Porque diz que Moisés não tinha uma fala muito boa, né? Algumas pessoas dizem que ele era gago. Então Arão ali, ele é um porta-voz de Deus, né, junto com Moisés, para falar aquilo que Deus queria com relação ao povo, e ao mesmo tempo Arão, ele se levanta ali como o primeiro sacerdote registrado ali na Bíblia. O que ele fazia? Ele, através, né, do sangue de algum animal, ele cobria a culpa daquelas pessoas e apresentava para Deus, tá bom? E ele, isso. E aí o que acontece? Deus chama, né, Moisés e fala: olha, seguinte, eu quero que, do mesmo jeito que você é consagrado, que você é separado para conversar comigo, para estar diante da minha presença, meu plano nunca foi esse. Meu plano sempre foi de que cada um do povo de Deus pudesse se relacionar comigo. E aí, olha o que acontece aí no versículo 19, tá? Então essas pessoas elas tiveram algumas coisinhas que elas tiveram que cumprir para que elas pudessem se apresentar ali no Monte Santo, né? Para que Deus falasse e elas pudessem escutar ali, né? Diante de Deus, cada um. Então olha só, no 19. Enquanto o barulho da trombeta aumentava, Moisés falava e Deus respondia com voz de trovão. Olha só. O Senhor desceu sobre o topo do Sinai e chamou Moisés para o alto do monte e ele subiu. Então, Deus ali, ele já estava se comunicando diretamente com Moisés. Só que Moisés, ele estava acostumado, né? Não sei, mas ele já estava ali mais familiarizado do que era a presença de Deus manifesta diante dele. Só que o povo vê aquele trovão, o povo vê barulho, o povo vê, diz aqui que um som muito forte, né? Como uma voz de vários trovões. E o povo que é convidado a subir para escutar de Deus ali, ele fala: não, a gente não pode ir, né? Vai você, Moisés. Se a gente for, nós morreremos. E é isso que acontece, gente, de verdade. Toda vez que a gente chega diante da presença de Deus, algo em nós tem que morrer. E o povo aqui não queria pagar o preço de se tornar sacerdote. Por quê? Porque algo neles ia morrer. Algo que eles pensavam, algo que eles sonhavam para a vida dele, algo que eles planejavam, e eles não estavam dispostos que isso acontecesse. Forte, né, gente? Então, eles continuaram o quê? Colocando alguém para representá-los frente ao Pai, tá? E aí, o que aconteceu? Moisés e Arão, né, que seriam só durante um pouco tempo ali mediadores para que as pessoas de Deus, o povo de Deus tivesse acesso ao Deus maravilhoso, eles tiveram sempre que estar nesse lugar. E aí que vem esse termo de sacerdote, seria essa pessoa que teria acesso tanto de Deus com o povo quanto do povo com Deus. Seria essa ligação, né? Seria essa ponte. E aí a gente vê
que quando Jesus vem, o que Jesus faz, gente? Jesus, ele é o sumo sacerdote. Então, olha só, Arão e Moisés faziam isso. Passado algum tempo, onde o templo, né, onde uma igreja, uma construção mesmo foi criada para que a presença de Deus habitasse num lugar ali que era o Santo dos Santos, o que acontecia? Um representante, né, diante daquele povo todo, eu tô falando de uma época bem depois de Moisés, tá? Um representante, ele era o sumo sacerdote. Então, ele seria aquele que uma vez por ano ia entrar nesse lugar que é o Santo dos Santos, onde a presença de Deus habitava dentro daquele templo, e ele ofereceria o sacrifício, ou seja, o sangue de algum animal, para cobrir tanto o pecado dele, do sumo sacerdote, quanto como pagamento do pecado daquele povo todo ali. Então, o que a Bíblia conta? Que esse sumo sacerdote, quando ele ia estar diante da presença de Deus, eles amarravam uma corda no pé dele com um sininho. Por quê? Porque se a oferta dele, aquele sacrifício, não fosse aceito por Deus, na mesma hora que acontecia, ele era morto. E as pessoas puxavam ele dali de dentro. Então, mais uma vez, quando a gente está diante de Deus, do Todo-Poderoso, quando a gente está diante da glória de Deus, a gente não pode entrar de qualquer jeito. Lembra Adão e Eva? Eles não podiam. No mesmo lugar onde tem o pecado, não pode habitar a santidade de Deus, a presença dele. Então, do mesmo jeito acontecia. Tanto em Noé, quanto em Abraão, quanto em Isaac, Jacó, na época de Moisés, na época lá, né, do Velho Testamento inteiro, do sumo sacerdote. Então, sempre precisou de haver o quê? Um derramamento de sangue. Esse sangue desse animal cobriria a culpa, né, do pecado da humanidade ali daqueles homens. Quando Jesus veio, o que aconteceu, gente? Jesus, ele é o sumo sacerdote. Ele foi o propósito da vida dele foi que ele, diante do Pai ali, fosse aquele que apresentaria a culpa dos homens. Mas Jesus foi tão perfeito que o que aconteceu? Ele não só apresentaria o pecado do povo, como ele mesmo seria o cordeiro, ele mesmo seria o animal sem mácula, sem mancha, aquele que o sangue dele ia ser apresentado para perdoar a culpa do povo. Vocês entenderam por que Jesus é tão especial? Jesus não era só o mediador de Deus com os homens, como ele foi o próprio sacrifício. Como o sangue dele foi a nossa justiça, né? Foi o preço pago pelos nossos pecados. Gente, muito maravilhoso, não é? Então, e aí o que aconteceu? Igual a gente continua, né, que a gente sempre fala, o homem, ele já nasceu estragadinho, sempre querendo ter um outro ídolo no lugar de Deus. Então hoje, naquela época lá, você vê, Eva, o que ela foi convencida por Satanás ali, para quê? Para ela ter o domínio, né? Para ela estar no centro da vida dela. Você vê que isso acontece antes, né, em Lúcifer. Você vê que na época aí de Moisés, o que acontece? O povo colocou algo no lugar de Deus. Não, a gente não quer colocar Deus, a gente quer ter o quê? Um representante, a gente quer ter alguém no meio da nossa comunicação com Deus. E quem que colocou? Moisés. Hoje, muitos de nós faz isso colocando o quê? Um pastor, colocando o quê? Fonte da nossa vida, colocando filhos, maridos, outra coisa. Para a gente ser sacerdote, para a gente viver o sonho principal de Deus aqui na terra para conosco, que é de uma nação santa, de um povo escolhido, o único que pode estar no centro da nossa vida, no centro da nossa adoração, do nosso amor é quem? É Jesus, tá bom? Então, olha só. Em Hebreus 5, vamos lá, Hebreus 5, eu vou ler rapidinho. Hebreus é um dos últimos livros, tá lá para trás, tá?
Hebreus 5. Olha, eu vou ler para vocês, ó. Todo sumo sacerdote é um homem escolhido para representar outras pessoas nas referentes a Deus. Ele apresenta ofertas e sacrifício pelos pecados e é capaz de tratar com bondade os ignorantes e os que se desviam, pois está sujeito às mesmas fraquezas. É por isso que precisa oferecer sacrifício pelos próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém assume essa posição de honra para si só. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Por isso, Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu essa honra, dizendo: você é meu filho, hoje eu o gerei. Olha o que está falando aqui. Está falando que a honra de ser um sacerdote, um sumo sacerdote, é algo que era para aqueles escolhidos de Deus, tá? Como no caso foi Arão. Quem que seria essa pessoa? Que ia apresentar a culpa, o pecado das pessoas, né? E que foi justamente Deus que escolheu agora quem? Jesus. Mas Jesus não foi um que ia cobrir o pecado do povo durante um ano ou durante um tempo, não. Ele cobriu para toda a eternidade. Através do sacrifício de Jesus na cruz, hoje podemos ser chamados de filhos de Deus e podemos ter acesso direto ao Pai, sem precisar de ninguém para isso. Somente quem? Jesus. Jesus é a ponte que nos liga ao Pai. A gente não precisa mais de construir outro ídolo. A gente tem Jesus, tá bom? Aí vou continuar aí, ó, no 7. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que poderia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa de uma profunda devoção. Olha, dá uma chave pra gente hoje ter esse acesso. Qual que seria? Obediência. Vamos lá, 8. Embora fosse filho, como eu e você nós somos hoje, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Olha só, gente, hoje eu e você podemos ser chamados de filhos de Deus e podemos ter acesso direto. Hoje eu e você, a gente pode entregar as nossas súplicas, os nossos pedidos, sem precisar de um mediador. Por quê? Porque Jesus já foi o nosso mediador perfeito. E aí eu queria, só ilustrar com uma ideia. Olha, finge, que Jesus é o sol, que Deus é o sol da nossa vida. E através dele, no centro, ele vai poder alimentar todas as outras áreas da nossa vida, assim como o sol faz com os planetas, Com Deus no centro da nossa vida, a gente pode viver o quê? O sacerdócio. A gente pode ser um reino de sacerdote. A gente pode adorar a Deus em espírito e verdade, com entendimento, no espírito. A gente pode hoje amar Ele, e não só isso, a gente pode representá-lo para outras pessoas, até que elas tenham esse entendimento do que é ser um sacerdote, do que é ser um filho de Deus. Eu queria, às vezes a gente fica pensando assim, mas Jesus, essas pessoas tiveram o privilégio de ser escolhidas, nossa, como seria a minha vida, se eu tivesse diante da presença de Deus? Então, quando eu converti, mais ou menos um ano depois de convertida, eu estava na minha casa tomando banho, e aí eu estava ouvindo um louvor, e eu estava agradecendo a Deus, estava derramando meu coração ali diante dele, e eu estava falando tudo aquilo que ele significava com as minhas palavras. Estava falando, Deus, você é lindo, Deus, o Senhor, meu marido perfeito. Eu nem era casada, nem tinha namorado. Deus, o Senhor é o Pai, é dono de todas as coisas. Obrigada por eu poder me relacionar com o Senhor e tudo. Eu estava ali no espírito de sacerdote, no espírito de amor, de adoração, de reverência. E aí, eu lembro quando eu ia passar o desodorante ali, que logo depois eu ia trabalhar, no meu banheiro estava a porta aberta, porque eu estava sozinha em casa, e tinha um espelho e um corredor atrás. Eu lembro que
Eu fui tomada pela presença de Deus naquele lugar. E eu não conseguia nem mais olhar para frente, tamanho era um misto de sentimentos. Ao mesmo tempo que eu tinha medo, né, aquele temor, eu tava com muita alegria no coração, sentindo aquela atmosfera totalmente diferente. E ali eu me prostrei, gente, nunca tinha lido isso na Bíblia, eu me prostrei diante da glória de Deus e eu fiquei ali de joelho, chorando alto, forte, né, meu corpo até tremendo diante daquela maravilhosa presença. E aí passou, né, foi passando, alguns segundos depois, eu acredito, foi passando, e quando eu levantei ainda, né, meio assustada, sem saber direito o que estava acontecendo, eu abri a Bíblia, né, eu tinha acabado de começar essa caminhada, né, e aí eu usei um jeito, né, que talvez não seja o mais correto. Usei a Bíblia como livrinho da sorte, sabe? Quando você abre aquela passagem, você fala, essa é pra mim hoje, né? À medida que a gente vai caminhando mais, que a gente vai crescendo mais na nossa fé, no nosso entendimento, a gente já sabe onde algumas passagens, né, se encontram e o próprio Espírito que está dentro de nós vai nos conduzindo. Então, naquela época ali, eu fiz o livrinho da sorte e Deus, ele fala com a gente, né? É um Deus vivo, ele fala, ele quer se relacionar, ele fala com a gente na nossa medida. Então aquela era a minha medida naquele momento. Então eu abri a Bíblia como livrinho da sorte e falei, Deus, foi o Senhor que esteve aqui agora? E aí eu coloquei meu dedo em cima de uma passagem. E a Bíblia que eu tava ali em mãos era uma Bíblia de estudo. Era aquela que tem, né, a passagem embaixo, aquele autor ali, ele explica alguma passagem. E ali, Deus, eu pus a mão, e aí estava escrito assim, e Deus presenteia os seus adoradores de espírito e verdade com a sua presença nos seus afazeres diários. Aí eu comecei a chorar, porque eu tava ali, gente, eu tava tomando banho, eu tava passando desodorante, eu tava me preparando para ir pro trabalho. Então, o que né, eu queria deixar aqui pra gente hoje, é que nós podemos hoje ter acesso ao Pai. Hoje, o próprio Criador, Deus, ele habita, ele pode fazer morada dentro do meu e do seu coração. Ele pode manifestar o reino, a presença, a glória dele através da nossa vida. Gente, olha que precioso que a gente pode viver hoje. E você pode me perguntar, Renata, como que eu faço para viver ser sacerdote do Senhor? Como eu posso hoje me tornar um povo exclusivo de Deus? Como eu posso viver o sonho dele na minha vida? Então, eu queria te dar 3 chavinhas aí, para que você viva isso na sua vida. Primeiro, receba o sacrifício de Jesus na cruz. Reconheça que ele foi aquele que esteve diante do Pai, apresentou a nossa culpa e ele mesmo foi o sacrifício. O sangue dele mesmo nos cobriu, nos livrou de toda a culpa. Então, a primeira chavinha aí, né, o primeiro ponto para que você viva o sacerdócio do Senhor receba Jesus como seu único Senhor e Salvador. Para que ele tenha, para que ele seja o único no centro da sua vida. Esse era o segundo ponto, né? Que Jesus seja o sol da justiça. Que através dele, no lugar, no trono do seu coração, todas as outras áreas possam ser alimentadas, tá? E o terceiro ponto, tenha todos os dias um tempo a sós com ele, para que você se relacione, para que você derrame o seu coração, para que você o adore, para que você reconheça que o grande amor dele para com a sua vida já foi feito, que foi quando ele entregou o filho dele amado para morrer no seu lugar. Então, esses 3 pontinhos aí vai fazer com que você viva o sacerdócio de Deus. Primeiro, aceitar, reconhecer ele como seu Senhor e Salvador. Segundo, colocar ele no trono do seu coração. E terceiro, reservar diariamente um tempo para que você seja íntimo daquele que te transicionou das trevas para a luz. Eu queria terminar a gente lendo o livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, tá bom? 1 Pedro tá lá no finalzinho também,
capítulo 2, versículo 9. Olha só, eu vou ler pra gente. Vocês é quem? Eu e você. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdote, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Gente, se nós vivermos o sacerdócio de Deus, não só a nossa vida vai ser transformada, porque o sonho dele vai estar se cumprindo, como outras vidas vão ser atraídas e outras pessoas também vão ter o privilégio de viver tendo Jesus como Senhor e Salvador da vida delas, tá bom? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque nós sabemos que essa palavra vai dar muitos frutos eternos, em nome de Jesus. Gente, alegria enorme conhecer a Deus e a palavra dele junto com vocês, tá bom? Dúvidas, me escrevam ou procurem aí a pessoa que tem enviado esse vídeo para você, tá bom? Beijo e até semana que vem.